Profeta Malaquias, vamos ler capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Chama a atenção dos irmãos para a expressão: de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ainda no capítulo 1, vamos ler versículo 26. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Verso 30. O anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. No capítulo 2, mesmo Evangelho, verso 25. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede-se em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Verso 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Nosso Pai, depois desse momento de comunhão em torno da tua mesa, Senhor, depois de experimentar essa bênção, Senhor, de exercer o nosso ministério de sacerdote na tua presença, de oferecer a ti o louvor e a adoração que são devidos a ti, e de declararmos que o Senhor é o único Rei do universo, de que Satanás é um usurpador, de que ele é um falso rei, que o Senhor é o verdadeiro Rei, o único soberano. Senhor, nosso coração se alegra, ao mesmo tempo, Senhor, nos sentimos tão pequenos para tocar nesses assuntos que o Senhor tem colocado diante de nós. Confessamos, Senhor, que não somos dignos nem de falar, nem de ouvir, Senhor, essas palavras. Mas por causa do teu propósito, Senhor, daquilo que o Senhor precisa ganhar, nós nos encomendamos às tuas mãos nessa hora. Vem ungir, Senhor, a boca que fala e os ouvidos que ouvem. Nós tomamos pela fé essa unção que já nos foi prometida. E declaramos, Senhor, que nós queremos que toda a glória seja dada a ti. Senhor, que a tua nuvem possa baixar sobre nós nesse momento, como aconteceu no Monte da Transfiguração.
E que, Senhor, ao chegarmos ao final desta comunhão na Tua palavra, nós possamos experimentar o que Pedro, Tiago e João experimentaram. Que eles não viram a mais ninguém, a não ser Jesus somente. Retira, Senhor, dos nossos olhos Elias e Moisés. E eleva, Senhor, glorifica o Teu Filho, o Senhor Jesus. Conduz-nos agora, Senhor, pela coluna de nuvem do Espírito Santo e a coluna de fogo da Tua palavra. Guia-nos, Senhor, enquanto nós aguardamos aquele dia tão bem abençoado, do qual nós cantamos agora há pouco. Louvado seja Teu nome. No nome do Senhor Jesus. Irmãos, talvez esteja um pouco obscuro ainda para alguns irmãos o tema que nós apresentamos para essa conferência, que é Neemias e Malaquias. E os livros que nós vamos estudar com o título de Vigiando para o Arrebatamento. Mas realmente essa ligação de Neemias e Malaquias com o tema que foi dado, Vigiando para o Arrebatamento, é alguma coisa muito, muito íntima e muito real. E eu creio que esse é o ponto talvez mais forte que o Senhor tem colocado no meu coração para esse tempo, desse encontro, nosso encontro. Nós vamos ver algumas coisas do livro de Neemias com respeito à restauração do muro da cidade de Jerusalém, mas eu creio que o ponto principal que o Senhor quer enfatizar para nós é com respeito a esta expressão que foi colocada para essa conferência, vigiando para o arrebatamento. A colocação que os livros da Bíblia foram colocados muitas vezes traz um pouco de confusão para aqueles irmãos que não têm muito acesso a livros, não é? E não são pesquisadores, que procuram mais ler a Bíblia na ordem que os livros estão, não procuram se aprofundar em outros tipos de conhecimento. E às vezes traz um pouco de confusão. Por exemplo, quando você pega o livro de Esdras, de Neemias e Esther, eles estão lá antes dos livros históricos, antes dos livros proféticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então você fica um pouco perdido, pensando que o que aconteceu na época de Esdras, Esther e Neemias é alguma coisa que aconteceu lá no meio da Bíblia e não no fim da história do Velho Testamento. E na verdade, o que aconteceu com Esdras, Esther e Neemias é alguma coisa que está no fim do Velho Testamento. Então o profeta Malaquias, o profeta Ageu e o profeta Zacarias são os três últimos profetas do Antigo Testamento. Eles profetizaram na época de Esdras, de Neemias e na época de Esther. Então os últimos livros da Bíblia são em duas linhas diferentes. Os livros históricos, que contam a história de Israel, e os livros chamados proféticos. Então o livro de Neemias é o último escrito histórico do Velho Testamento. Preste bem atenção nisso, senão você não vai conseguir pegar a ligação que nós estamos fazendo entre Neemias, Malaquias e o Evangelho segundo Lucas. Então quando Neemias escreveu, quando foi escrito o último capítulo do livro de Neemias, Deus não tem mais nada da história de Israel do Antigo Testamento para falar. O que vem em seguida são 400 anos de silêncio. E nessa época não tem nem livro histórico, nem livro profético, não há mais profeta. Por isso que Malaquias fala que eis que eu envio o meu mensageiro que irá diante da minha face. Esse mensageiro é João Batista. Então, entre Malaquias e João Batista, 400 anos de silêncio. Deus não levantou mais nenhum profeta para falar. Então observe, os irmãos, que o livro de Neemias, o livro de Esdras e o livro de Esther e os livros dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, eles nos mostram o que Deus fez no final da antiga dispensação, que é chamada dispensação da lei. E como nós estamos estudando agora esses livros, vendo o que eles têm para falar para nós, que vivemos na era da graça, então aquilo que aconteceu naquela ocasião vai se repetir agora com a história da igreja. Os irmãos entendendo? Por isso que nós estamos falando que depois do que aconteceu com Neemias e Malaquias, a próxima coisa que vai acontecer o que é? É a vinda do Senhor Jesus.
Não há mais nada. Aquilo era uma preparação. Por isso que Malaquias fala: eis que o anjo do Senhor virá ao seu tempo repentinamente.